Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 3 de Ruth, leremos o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, 38 de Jeremias, capítulo 11 e 12 de Salmos, nessa ordem. E antes de iniciarmos a leitura, vamos a uma palavra de oração para conversarmos com o nosso Deus, pedindo a Ele discernimento desse maravilhoso Evangelho. Então, feche teus olhos e ora comigo. Pai eterno, Deus majestoso, santo, excelso, bendizemos a Ti. Deus, como Te amamos, como que desejamos a Tua presença, como que é maravilhoso, ó Deus, Te servir e sermos filhos Teus. Obrigada, Deus, por essa adoção maravilhosa através do sacrifício que o Teu Filho amado fez naquela cruz. Obrigada por perdoar os nossos pecados, nos ajudar, ó Deus, a caminharmos ao Teu lado e Te buscar todos os dias. Deus, neste momento estamos diante da Tua presença para aclamarmos ao Senhor, Deus, que o Senhor, com Tua misericórdia, venha nos ajudar a entender o Teu Evangelho, que o Senhor nos dê sabedoria para colocarmos em prática todo o conhecimento que adquirimos e ainda iremos adquirir, que também Tu nos use como instrumentos úteis em Tuas mãos para fazermos o Teu propósito, vivermos os Teus sonhos, ó Deus, para a nossa vida, porque a Tua palavra bem nos diz que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nos ajuda a entendermos isso, a experimentarmos, ó Deus, dessa paz e alegria que excede todo o entendimento que vem do Senhor. Nos dá esse desfrute, esse deleite, ó Deus, em nossas almas. Fala aos nossos corações de forma poderosa, simples, muito clara. É o que clamamos a Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 3 de Ruth, que diz: Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: Quem é você? Ela respondeu: Sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: Que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, eu vou fazer. Porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador. Mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. E fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem. Ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda era escuro, porque Boaz disse: Que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: Traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: Como se passam as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: Ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: Não volto para a sua sogra sem nada. Então Noemi disse: Espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje.
capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista destes acontecimentos, os demais enfermos da ilha viram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. 3 meses depois, embarcamos no navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte começou a soprar o vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 Vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: Meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles lhes disseram: Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal ao seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a este povo e diga, ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum atenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: Portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouviram. Ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo em si grande discussão. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam.
pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Capítulo 38 do livro de Jeremias. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste. Mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de ser morto, porque, dizendo estas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas. Jeremias o fez, puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: eu quero perguntar algo a você, não esconda nada de mim. Jeremias disse a Zedequias: se eu disser algo, por acaso o Senhor, rei, não me matará? E mesmo que eu lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não o matarei, nem o entregarei nas mãos desses homens que querem matá-lo. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada. Esta cidade não será queimada, e você e a sua casa ficarão vivos. Mas se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus. Eles a queimarão, e você não escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho receio dos judeus que passaram para o lado dos caldeus. Pode acontecer que os caldeus me entreguem nas mãos desses judeus e eles zombem de mim. Mas Jeremias respondeu: eles não o entregarão. Ouça a voz do Senhor no que estou lhe dizendo. Então tudo lhe correrá bem, e a sua vida será poupada. Mas se o Senhor, ó rei, não quiser se render, isto é o que o Senhor, Deus, me mostrou. Todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia e dirão: os seus bons amigos, ó rei, o enganaram e dominaram. Mas agora que os pés do rei se atolaram na lama, eles os abandonaram. Assim, todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos caldeus. O Senhor, ó rei, não escapará das mãos deles, mas será prisioneiro na mão do rei da Babilônia, e esta cidade será queimada. Então Zedequias disse a Jeremias: que ninguém saiba desta conversa e você não morrerá. Se as autoridades souberem que falei com você, vierem procurá-lo e lhe disserem:
Conte-nos o que foi que você disse ao rei e o que ele disse a você. Não esconda nada de nós e nós não mataremos você. Diga. Apresentei a minha humilde súplica diante do rei para que não me mandasse de volta à casa de Jonatas, para que eu não venha a morrer ali. Quando todas as autoridades se dirigiram a Jeremias e o interrogaram, ele lhes falou como o rei havia ordenado. Então o deixaram em paz, porque ninguém mais ficou sabendo o que foi conversado. Jeremias ficou no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Capítulo 11 do livro dos Salmos, e logo em seguida leremos também o capítulo 12. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocaram a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Capítulo 12. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.